Existe uma história no Antigo Testamento que, se eu for sincero com você, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia. Poderia muito bem ser considerada inapropriada para menores de idade. Então, antes de assistir a este vídeo, quero ter certeza de que você saiba que este vídeo não é adequado para todas as idades e pode desencadear algum tipo de trauma do seu passado. A história a qual me refiro se encontra nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não leem o restante da história. Acredito que existem várias lições importantes que você e eu precisamos aprender de uma história tão perturbadora. Em primeiro lugar, vou te contar a história da forma mais dramática possível e, em seguida, explorarei as lições que acredito podermos aprender. Junte-se a mim, em Juízes, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, diz: Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que vivia numa parte remota da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma mulher de Belém de Judá como concubina. Quero que você entenda. Aqui temos um homem levita vivendo na parte norte de Israel que toma uma mulher para ser sua concubina, ou esposa se preferir chamar assim, e ela vive no sul, em Belém. Continuando a história, ela foi infiel a ele e o deixou, voltando para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. Ela o traiu e retornou à casa de seu pai em Belém. Então a história continua. Essencialmente, esse homem levita quer recuperar sua esposa. Assim, ele viaja desde o norte, na região montanhosa de Efraim, até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e estar novamente com ela. Quando chega lá, o pai dela o recebe com muita hospitalidade. Várias vezes o homem diz: Preciso ir embora, entregue-me minha esposa para que eu possa voltar para casa. E o pai responde: Não, fique mais uma noite. Então ele diz: Tudo bem, eu fico. Outra noite, e isso se repete por vários dias, até que finalmente o homem diz: Com todo respeito, agradeço sua hospitalidade, mas preciso ir. Preciso voltar para casa. Então ele finalmente parte de volta, e é aí que toda a tragédia acontece. O homem está com sua concubina, viajando de Belém, no sul de Israel, em direção ao norte, para Efraim. Eles estavam próximos de Jebus, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém, e o dia já estava terminando. O servo disse a seu mestre: Por favor, por que não paramos nesta cidade de Jebus e passamos a noite aqui? Mas o mestre respondeu: Não vamos parar em uma cidade estrangeira, onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá. Então, o servo disse: Vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou em Ramá. Assim, continuaram sua viagem, e o sol se pôs enquanto se aproximavam de Gibeá, na tribo de Benjamim. Eles foram até lá, e para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los em casa. A hospitalidade era algo muito importante na cultura israelita. Já era fim de noite, quando um homem idoso apareceu na praça e perguntou: Por que vocês ainda estão aqui? Alguém já os recebeu em sua casa? E eles responderam: Não, ninguém nos recebeu. Então o homem idoso disse: Sabe de uma coisa? Podem ficar comigo esta noite. O levita respondeu: Excelente. Só quero te avisar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para os nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se me der uma almofada, é tudo o que preciso. E o homem idoso respondeu: Sem problema, podem ficar comigo. Então, o levita, seu servo e sua concubina passam a noite na casa daquele homem em Gibeá. E então acontece o seguinte: enquanto estavam se divertindo, de repente homens perversos da cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. Eles disseram ao dono da casa, o homem idoso: Traga para fora o homem que entrou em sua casa. Traga para fora o homem que veio à sua casa, para que possamos ter relações sexuais com ele. Uau! É aqui que a história toma um rumo terrível. Havia homens perversos vivendo em Gibeá, da tribo de Benjamim, que foram até a casa daquele homem idoso e disseram: Ei,
Sabemos que você tem um hóspede em sua casa. Traga-o para fora, para que todos nós possamos ter relações com ele. Agora observe o que acontece em seguida. O dono da casa saiu e disse: Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade. Depois de tudo, este homem veio à minha casa. Não pratiquem essa atrocidade horrível aqui. Deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina dele. Abusai delas e fazei com elas o que quiserem, mas não cometam tal ultraje contra este homem. Vamos refletir mais sobre isso adiante neste vídeo, mas o que acontece em seguida é impensável. No versículo 25 está escrito: Mas aqueles homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita tomou sua concubina e a entregou a eles. E eles a violentaram e abusaram dela durante toda a noite, até o amanhecer. Ao nascer do dia, a deixaram ir. Meu amigo, é por isso que eu disse que este vídeo pode ser considerado inapropriado para menores de idade e que pode desencadear lembranças dolorosas do seu passado. Quero que você imagine. Há ali um grupo de homens depravados, revezando-se para violentar aquela mulher, abusando dela durante toda a noite, até que pela manhã, finalmente eles a deixaram ir. E é isso o que acontece com essa jovem mulher. Triste, no início da manhã, ela volta, e enquanto o sol nascia, caiu diante da porta da casa do homem onde seu senhor estava. Você consegue imaginar? Ela está tão exausta, tão ferida, tão violentada durante toda a noite por aqueles homens, que mal tem forças para se arrastar de volta até a casa, e simplesmente desaba na entrada, deitando-se ali. Agora, observe o que acontece em seguida. Está escrito que quando o seu senhor se levantou pela manhã, abriu as portas da casa e saiu para continuar a viagem. E lá estava a mulher, sua concubina, caída junto à porta da casa, com as mãos sobre o batente. Ele disse: Levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. A mulher havia sido tão brutalmente abusada que estava morta. O texto diz então que o homem a colocou sobre o seu jumento e partiu para casa. E o que acontece a seguir é muito triste e horrível. Diz assim: Quando chegou em sua casa, tomou um cutelo, segurou sua concubina, a cortou em 12 pedaços, membro por membro, e enviou cada parte por todo o território de Israel. E todos os que viram aquilo disseram: Nada como isto jamais aconteceu, nem se viu algo semelhante, desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Pensem sobre isso, discutam e digam o que devemos fazer. E falaram entre si. Esse homem levou sua concubina para casa, a cortou em 12 pedaços e, sem dúvida, anexou uma carta a cada parte do corpo da mulher morta, enviando cada pedaço para as 12 tribos de Israel, com uma mensagem explicando exatamente o que havia sido feito por seus próprios irmãos. A tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Quando as outras tribos viram e leram o que havia acontecido com aquela mulher, disseram: Nada como isso jamais aconteceu em toda a nossa história. Agora, há muito mais nessa história, nos capítulos 20 e 21. Então quero que você espere, porque aqui é onde começo a refletir sobre as lições que podemos aprender com tudo isso. A primeira lição é esta: quando não há responsabilidade em nossas vidas, tendemos fortemente a nos desviar. Observe o capítulo 19 de Juízes, versículo 1, que lemos anteriormente. Mas vou reler. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Você e eu, quando não temos a quem prestar contas, quando não há o temor de sermos responsabilizados por nossas decisões e ações, ficamos muito mais propensos a tomar más decisões, porque pensamos que podemos agir de forma isolada, sem precisar responder a ninguém. E foi exatamente isso que estava acontecendo em Israel. Não havia rei. Havia uma lei, mas as pessoas não a respeitavam. A lei não era aplicada, e como resultado, acabaram fazendo coisas que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A segunda pequena lição que quero abordar é esta: devemos garantir que tratamos todo ser humano como portador da imagem de Deus. Esse homem estava dizendo, em outras palavras: seria errado que vocês fizessem o que quisessem com este homem, mas podem fazer o que quiserem com minha filha e com a concubina dele.
A mentalidade dele era que a vida e a dignidade daquele homem valiam mais do que a de sua própria filha e a da concubina. Precisamos ter muito cuidado com isso. E é por isso que ver conteúdos inapropriados, pornografia e coisas semelhantes é algo tão perigoso. Devemos nos certificar de não fazer isso. Se você quer parar de ver coisas na internet, que sabe que não deveria estar vendo, e você sabe do que estou falando, quero que comece a enxergar cada mulher que você vê como alguém que carrega a imagem de Deus, como alguém que poderia ser sua filha. Pense nisso. Você gostaria que alguém olhasse para sua filha da mesma forma que você está olhando para aquelas imagens na tela? Mas aqui está a terceira coisa que quero destacar neste vídeo. Quanto mais você e eu nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a fazer coisas que nunca imaginaríamos fazer. Veja, quando olhamos para o livro de Juízes como um todo, percebemos que ele mostra uma nação que se afastou gradualmente de Deus. Eles se desviaram aos poucos, e o que vemos acontecer nos capítulos 19 a 21 é a culminação desse afastamento, mostrando até que ponto a nação inteira se distanciou de Deus. E meu amigo, você e eu não somos diferentes, porque se não mantivermos uma conexão íntima com Deus, se nos afastarmos dele, se nos desviarmos do caminho, acabaremos como os israelitas, fazendo coisas que jamais imaginaríamos fazer. Coisas que se alguém nos dissesse há 10 anos que faríamos, teríamos respondido com convicção: de jeito nenhum eu faria isso. De jeito nenhum eu me divorciaria. De jeito nenhum eu teria um caso. De jeito nenhum eu perderia meu emprego por assistir algo indevido na internet. De jeito nenhum eu usaria drogas, maconha ou qualquer outra coisa. Mas quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos ao pecado. E o mais triste é que a história não termina no capítulo 19. Eu gostaria que terminasse ali, mas na verdade, ela piora ainda mais, porque o que acontece agora no capítulo 20 é uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, que lutam contra a tribo de Benjamim, pois foi a tribo de Benjamim que cometeu aquele ato horrendo de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas. Por isso, quero te encorajar a ler em detalhes os capítulos 20 e 21. Mas para resumir, houve uma grande batalha em que milhares e milhares de vidas foram perdidas de ambos os lados. No fim, restaram apenas 600 homens benjamitas. Então, no capítulo 21, as outras 11 tribos começaram a sentir pena e compaixão pela tribo de Benjamim, porque estavam preocupadas que essa tribo fosse extinta, já que restavam apenas 600 homens vivos e nenhuma mulher benjamita para que pudessem se casar e continuar a linhagem. Agora eles enfrentavam outro problema. Estavam preocupados que uma das 12 tribos de Israel deixasse de existir. Isso nos leva à quarta lição. Toda má decisão que tomamos traz consequências que não podemos escolher. Embora o que os benjamitas tenham feito fosse terrivelmente errado, as outras 11 tribos, ao virem e travarem guerra contra eles, também tomaram uma decisão. E agora precisavam lidar com as consequências dela. Os benjamitas, por sua vez, também tiveram que pagar o preço pelas suas próprias más escolhas. Escute. Você pode escolher o seu pecado, mas não pode escolher as consequências dele. Cada decisão que você toma gera consequências, e o problema é que você e eu não podemos controlar quais serão. Então, o que aconteceu foi que os israelitas foram e mataram os homens de um clã chamado Jabes de Gileade, e encontraram 400 mulheres que nunca haviam estado com um homem. Então, eles tomam essas 400 mulheres e as entregam a 400 dos 600 homens benjamitas, para que esses homens pudessem se reproduzir e reconstruir sua tribo. Mas qual era o problema? Matemática simples. Havia 600 homens benjamitas que não podiam encontrar esposas, porque todas as mulheres da tribo haviam sido mortas. Agora, 400 deles tinham esposas dadas a eles do clã de Jabes de Gileade, mas 200 homens de Benjamim ainda estavam sem esposas. E é por isso que eu disse, uma má decisão quase sempre leva a outra. O que acontece em seguida é outro absurdo. Os israelitas basicamente dizem: sabe de uma coisa? Todos nós fizemos um juramento
dizendo que não poderíamos dar nossas filhas em casamento aos benjamitas, mas o juramento não dizia nada sobre se elas fossem levadas. Então, decidem tomar outra má decisão. Eles dizem: é o seguinte, há um festival chegando, uma festa, e algumas das nossas filhas estarão lá, dançando e se divertindo. Tecnicamente, não podemos dar nossas filhas a vocês, porque fizemos um juramento. Mas se vocês as encontrarem e as sequestrarem, esse será o problema de vocês. Se vocês as levarem, nós estaremos livres do juramento, porque tecnicamente não as demos a vocês. Então, durante essa festa, esses 200 homens benjamitas vão e raptam as mulheres que estavam dançando e as levam de volta como suas esposas. Agora, pessoalmente, eu sei que essa é uma história completamente insana e tentei resumi-la o mais rápido possível. Mas o ponto principal é este. Uma má decisão quase sempre leva a outra, e todo tipo de decisão errada afeta outras pessoas. Passe por essa história novamente e veja quantas pessoas foram prejudicadas por causa de uma única decisão errada. Alguns dos homens benjamita. Alguns daqueles homens talvez merecessem o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas da tribo de Benjamim não tinha nada a ver com isso. E mesmo assim, morreram em batalha. O povo de Jabes de Gileade também foi morto, as mulheres foram tiradas de sua terra e entregues aos benjamitas, e depois outras mulheres foram raptadas pelos homens de Benjamim e levadas para longe de suas famílias. Tudo isso aconteceu por causa de más decisões. Mas aqui está a quinta e última lição que quero te deixar hoje. Deus tem graça para nós, mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. Observe como termina o livro de Juízes. Os benjamitas fizeram isso e tomaram o número de mulheres que precisavam das moças que haviam capturado enquanto dançavam. Então voltaram para a sua herança, reconstruíram suas cidades e passaram a viver nelas. Naquele tempo, cada um dos israelitas voltou para sua própria tribo e família. Cada um retornou à sua herança. E, é claro, o último versículo do livro de Juízes resume e descreve todo o livro. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Meu amigo, embora Deus tenha sido misericordioso, permitindo que a tribo de Benjamim se reconstruísse e não fosse extinta, houve consequências por suas decisões. E se você não levar mais nada deste vídeo, quero te encorajar a entender isso. Cada decisão que você e eu tomamos traz consequências. Muitas vezes, consequências que nem conseguimos medir. E, sobretudo, consequências que não podemos escolher. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus por enquanto. Deus te abençoe.